o topo do judiciário brasileiro está mostrando duas coisas, né? Censura e ativismo. Porque a censura está pegando um lado e aliviando o outro, né? O outro de vez em quando, assim, só para não haver reclamação. Uma coisa incrível. E saem os maiores disparates. Agora mesmo essa censura revoga o artigo 220 da Constituição, né? Sem nenhum poder para isso, zero poder para isso, é uma agressão à Constituição, é um pecado gravíssimo, que tem que ser examinado pelo Senado, né? Aquela outra questão que contraria a lei eleitoral diz que é crime transportar eleitor gratuitamente, assim como dar alimento para o eleitor no dia da eleição. Mas o ministro Barroso disse que pode e o Supremo apoiou o ministro Barroso confirmando. Faltou dizer uma coisa, que ele disse em relação ao pessoal da enfermagem. Não pode dar aumento para a enfermagem se não mostrar a fonte. Cadê a fonte que vai pagar o combustível e os motoristas dos ônibus? E o desgaste dos ônibus? Quem paga? É de graça? Não existe de graça. O ônibus para andar consome. Está faltando a fonte, né? É estranho. Mas, enfim, a gente está vendo essas coisas aí. Juristas como Ives Gandra, por exemplo, diz que nunca viu isso em 64 anos de trabalho com a justiça. Vocês notaram que isso inclui o regime militar. Eu entrei no jornalismo em 71, eu vi censura. No meu jornal, no Estadão, mas não desse jeito. Isso aí eu também nunca vi. Eu pensei que não haveria censura nunca mais. Mas estão fazendo censura a um desespero. Eu fico me perguntando por que o PT insiste tanto. Será que precisa tanto, o candidato precisa tanto de censura? Gosta tanto de censura? É bom para a gente saber quem gosta de censura e quem não gosta. Eu queria perguntar para vocês se vocês ouviram alguma votação rápida na Câmara e no Senado, aliás, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, com mais de 60% dos votos para revogar o artigo 220 da Constituição, porque eu não fiquei sabendo disso, né? O artigo 220 é aquele que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, né? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Não vi o Congresso Nacional revogando isso. Agora eu vi o TSE com 3 votos divergentes e uma dúvida, aplicando até a censura prévia. Um dos ministros, o que votou contra, ministro Raul Araújo, chegou a lembrar que eles nem viram o que estavam censurando, que é um documentário da Brasil Paralelo sobre a tentativa de assassinato do então candidato Jair Bolsonaro. Nem viram. Vocês dirão, não, mas a censura é necessária, né, porque pode prejudicar pessoas. Não, a Constituição já prevê isso, está lá no cláusula pétrea, artigo 5º, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Além disso, nós temos o Código Penal, que pune a calúnia, a injúria e a difamação. E a censura é proibida, pelo menos na Constituição. Foi um momento muito estranho. E eu não queria estar na pele da ministra Carmen Lúcia, que quando era presidente do Supremo disse cala a boca, já morreu. E ela no seu voto expressou o seu dilema, mas optou pela censura. Votaram, vamos dar os nomes, né? Os ministros Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Horbach foram contrários à censura prévia. Favoráveis, Lewandowski, o relator Benedito Gonçalves, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Censura seria ativismo também. O jurista Ives Gandra, que foi professor de alguns ministros do Supremo, disse que em 64 anos nunca viu censura prévia, que é censurar o futuro. O ministro Marco Aurélio foi censurado também, né? Ele deu uma declaração do óbvio, que Lula não foi inocentado,
né? Foram anulados os processos lá num negócio que ajeitaram lá, deu 8-3 no Supremo, mas Marco Aurélio votou contra, foi censurado também. Ele disse que estamos vivendo tempos muito estranhos. Censura nunca mais, desabafou o ministro Marco Aurélio, que está aposentado no Supremo. Eu vou parafrasear Winston Churchill, em março de 1946, quando ele constatou os regimes comunistas em todos os países que estavam sendo ocupados pela União Soviética. Falou sobre a cortina de ferro. E aí, parafraseando, do Oiapoque ao Chuí, uma cortina de censura baixou sobre o Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia.